Bom dia, meu povo. Estamos iniciando aqui a nossa aula, né? E, gente, o assunto de hoje vai ser o reinado de Dom Pedro I, capítulo 9 do livro de vocês. Antes de mais nada, o que eu quero contextualizar aqui? Meu povo, dentro do assunto que a gente estava vendo, vocês têm que entender, certo? Que quando a família real sai de Portugal e vem para o Brasil, basicamente ali se inicia o processo de independência. Então, devido a processos específicos e tal, aí fica Dom Pedro aqui no Brasil e o Dom Pedro I, ele vai ser realmente o grande responsável por a independência, ok? Então, no livro de vocês, né, tá aqui ó, o reinado de Dom Pedro, primeiro, uma cidadania limitada. Basicamente, a gente vai ver o seguinte: a gente vai ver, a gente vai ver aqui dentro desse assunto, a gente vai ver, meu povo, dentro desse assunto, certo? Seguinte, a gente vai ver aqui um assunto que ultrapassa aí, né, a ida, assunto que ultrapassa em tempo a ida de Dom João, né, a ida para Portugal. Aí você, professor, não estou entendendo, como assim a ida para Portugal? Pronto, vou explicar. Gente, o que ocorre? A família real vem, né, em 1808 para o Brasil, fugindo de Napoleão e da dominação francesa que estava acontecendo na Europa, né? Aí não vou contextualizar mais o que é isso. Quando ela chega no Brasil, a família real faz, né? Família real é essa composta por, né? Deixa eu destacar aqui também, composta por Dom João, que era o príncipe regente, mais Dona Maria, né? Dona Maria, que era a rainha de Portugal, e no caso aí os herdeiros de Dom João, que era Dom Pedro, né? Ou então só Pedro, que era o filho do príncipe regente, e aí você tinha também o Dom Miguel, né? Que era irmão de Dom Pedro. Só que Dom Pedro era o mais velho. Então o que eu quero dizer com isso? Quando a família real ela vem para o Brasil e fica aqui um tempo, certo? Fugido de Napoleão, a família real começa a administrar todas as colônias, né? Todo o império lá português do Brasil. Só que em determinado momento, certo? Napoleão perde o poder, né? Sai do trono. Portugal volta a ser lá o Império Português, sem interferência de Napoleão em nada. Então o que ocorre? Dom João é forçado por os políticos de Portugal a voltar para Portugal. Mas aí ele fica com medo, né, de ir para Portugal e deixar o Brasil aqui sem uma liderança. Ele fica com medo, porque isso pode causar ali, né, uma certa liberdade política, ou seja, independência. Então, pensando nisso, Dom João ele decide fazer o seguinte: ir para Portugal de volta, né, com seu filho e sua mulher. A mãe dele tinha morrido no Brasil, inclusive. E aí fica aqui no Brasil seu filho mais velho, né, Dom Pedro. Isso para tentar estabelecer o poder. Então, a partir do momento que Dom Pedro fica no poder, é onde você tem aí o período, né, de Dom Pedro II no poder. Então, o reinado de Dom Pedro ele vai ser marcado a início com isso, né? Ele vai ser marcado, ele vai ser marcado com
ele vai ser marcado por isso, por esse fato de Dom João sair e deixar Dom Pedro. Só que Dom Pedro, certo? Destaque aqui, ele era príncipe, certo? Regente. Príncipe regente do Brasil, ou seja, Dom Pedro não era o rei do Brasil. Então, o que vai ser abordado aqui no livro de vocês? Isso. Vai falar sobre o Dom Pedro em poder e Dom Pedro assumindo o poder, certo? Em determinado momento, Dom Pedro ele se sente obrigado por os políticos locais a declarar a independência do Brasil. Então, ele ou declarava a independência para os políticos ou para si. Ele declara para si e se torna aí o primeiro, né, entre aspas, rei do Brasil. No caso, ele era o primeiro imperador. E no livro, capítulo 9, vai ser destacado isso, né? Você vai ter todo o contextozinho que Dom Pedro foi proclamado imperador em 12 de outubro, que era também o dia do seu aniversário. Uma multidão apareceu à festa de sua aclamação. Durante os anos seguintes, a data da aclamação de Dom Pedro era comemorada como o dia da emancipação política do Brasil. E aí você tem, né, processo aqui, né, as lutas por a independência e tal. Professor, não estou entendendo bem, me explica melhor. Explico. Gente, o que ocorre, certo? Tirar essa coisa daqui. Fazer bem aqui. O que ocorre é que no Brasil, certo? Na época de Dom João, você tinha o poder do rei. Olha, ficou estranho aqui, né? Você tinha o poder do rei e o poder dos... cadê aqui? E o poder dos políticos. Você tinha uma espécie de divisão política no Brasil. A partir do momento que o rei de Portugal sai do Brasil e deixa seu filho, o que vai acontecer? O poder do rei, né? Ele vai tentar aliar o povo, né? Porque o povo, mesmo sendo um reino, o povo é quem detém o poder. E o poder político no Brasil vai tentar separar o povo. Tentar separar o povo. O poder do rei vai tentar manter o reino. Só que o poder político vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar, né, implantar uma democracia. Ou então, até mesmo, né, ou quero que era mais querido, um parlamento. Um parlamento. Então, gente, vai ter essa disputa política entre os poderes do rei, que era o rei de Portugal, Dom João, e os políticos locais. Dentro dessa disputa, né, o Dom Pedro, né, o Pedro, até então, né, que seria o Dom Pedro, ele percebeu que ele não iria conseguir ganhar do poder dos políticos brasileiros. Então, para ele não perder totalmente o controle do Brasil, ele decidiu se aliar aos políticos
para assim implantar um reino com um parlamento. E assim ele vai se tornar um imperador para os brasileiros, e vai ter, junto com o seu império implantado, o apoio parlamentar. Ok? Então, meu povo, aqui é só mais para tentar introduzir o assunto, mas basicamente é isso, certo? Dom Pedro I ele já fica no Brasil sabendo que ele não vai conseguir manter o reino de Portugal como mandante, o reino de seu pai. Então ele ou entra dentro do jogo político brasileiro, ou então ele vai ser expulso, né? Vai ser exilado. Então ele decide, né, declarar a independência do Brasil de Portugal. Lembrando que, para quem não sabe ainda, né, que deveria saber. Lembrando que dentro desse período você tinha Portugal, certo? E Portugal era simplesmente, né, numa linguagem mais resumida, dono do Brasil, era uma colônia, né? Brasil, Portugal, dono Cabo Verde, dono Moçambique, e aí entre outros, certo? Portugal na época era lá um grande império. Portugal era um grande império. Então Portugal, né? Olha o desenho aqui da coroa. Portugal era dono simplesmente